E a gente começa essa edição falando sobre o câncer de mama. O mês de outubro já começou e com ele também vem a campanha Outubro Rosa, que procura conscientizar as mulheres de todo o mundo sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce da doença. E aí, um estudo do Instituto Nacional do Câncer foi feito com mais de 400 mulheres no Rio de Janeiro e revelou que 2 em cada 3 mulheres com a doença identificam os sintomas por conta própria. Vamos saber mais sobre isso com a Bárbara Carvalho. Bárbara, quais são as principais alterações que as mulheres costumam perceber? Bom dia. Bom dia, Raquel, Aline, bom dia a todos. Olha, esse levantamento feito pelo INCA, como você disse, com 405 mulheres aqui no Rio de Janeiro que procuraram atendimento pela primeira vez entre junho de 2003 e outubro de 2014, mostrou justamente que os principais sinais, as principais alterações percebidas aí pelas mulheres são, em primeiro lugar, a gente tem uma arte para mostrar para vocês, 89,6% dos casos as mulheres perceberam um nódulo ou caroço, 20,9% dor na mama, 7,1% das mulheres perceberam alterações na pele da mama, 5,6% secreção na mama, 3,7% alteração no formato da mama e 2,6% alterações no mamilo. Essa pesquisa, como vocês disseram, Raquel e Aline, ela perguntou como a doença foi percebida pela primeira vez. E foi esse número, justamente 2 em cada 3 mulheres, 66,2% das mulheres perceberam por conta própria. 30,1% perceberam através de um exame, uma mamografia ou outro exame na mama. E 3,7% perceberam aí que estava tendo alguma alteração na mama a partir da indicação de um profissional de saúde. Um segundo estudo também foi feito pelo INCA com 12.847 pacientes com câncer de mama que foram atendidos pela unidade especializada nessa doença aqui no INCA e mostrou a importância da prevenção, porque as mulheres que descobriram a doença no estágio inicial, 88,3% das mulheres que descobriram a doença no estágio 1 tiveram sobrevida de até 5 anos, ou seja, depois de 5 anos da doença, elas continuaram vivas. 78,5% das que descobriram a doença no estágio 2 tiveram essa sobrevida, 43% no estágio 3 e 7,9% no estágio 4. Para falar da importância da prevenção e de se conhecer o próprio corpo, eu vou conversar com o mastologista do INCA, Marcelo Belo, que fez o favor aí de atender a nossa equipe agora pela manhã. Muito obrigada pela sua participação, doutora. A gente gostaria de saber isso. O Outubro Rosa está aí reforçando, a gente vem falando da importância da prevenção. Que importância é essa? Que tamanho ela tem? Bom dia. Bom dia a todos. Bom, como você mesmo disse anteriormente, o Outubro Rosa, ele enfatiza isso, né? O conhecimento da doença e o conhecimento da mulher das suas próprias mamas, né? Você ter o hábito de conhecer as suas mamas, examinar as suas mamas desde jovem, né? Perceber as alterações que a sua mama tem durante o mês, durante o seu ciclo menstrual, né? Passar a identificar isso como coisas normais, para poder depois identificar a normalidade, é muito importante. Né? E o Outubro Rosa vem exatamente para isso, conscientizar que a doença existe, a doença é bastante incidente, né? Ela acontece em um grande número de mulheres, né? Mas é uma doença muito bem tratada, né? Uma doença que pode ser curada se você diagnostica no início, né? E esse início pode ser descoberto apenas com o exame, apenas com o conhecimento do seu corpo, da sua mama, né? Isso é muito importante, os números que você falou corroboram com isso. E o conhecimento do próprio corpo não é exatamente o autoexame do qual a gente ouvia falar, né? Tem uma diferença aí. Tem. O autoexame, ele enfatizava uma técnica que não é o que a gente enfatiza. Eu acho que o conhecimento do corpo é você realmente identificar a sua mama desde jovem, ver as alterações que ela vai passando, que ela vai evoluindo com o passar da idade, né? As alterações funcionais dela durante o seu ciclo menstrual, durante a sua gestação, né? Assim, você tem que conhecer a sua mama, né? Porque se você conhece a sua mama, se algo acontecer de anormal, você vai identificar rapidamente, você pode ter certeza. E isso é muito importante. A gente tem uma pergunta do estúdio, da Aline? Pois não, Aline.
Bom dia, Aline. Doutor Marcelo, bom dia para o senhor, obrigada por estar aqui com a gente no Edição das 10, dividindo as mulheres entre dois grupos. As mulheres que, de repente, têm um histórico na família, talvez um fator genético mais forte, e as mulheres, eu acho que ele não está me ouvindo. Bárbara, talvez você possa repassar a pergunta para ele? Não está me ouvindo. Bárbara, eu queria perguntar para o doutor Marcelo sobre indicação de exame, pode falar, né? Você falava... Sobre indicação de exame, né? Dividindo dois grupos de mulheres. Mulheres que têm um fator... de exame, no caso aí, para as mulheres? Sentiu ali alguma alteração? Quais são as indicações de exames? Ela sentiu a alteração, ela tem que procurar um médico, né? De preferência um mastologista, mas pode ser um médico, um clínico da família, um ginecologista, eles estão afeitos a identificar também essas alterações. Não era isso que eu queria perguntar, mas tudo bem. O médico vai avaliar qual é o melhor tipo de exame que tem que ser realizado, né? E isso vai estar em consonância com a idade da mulher, com o que ele está vendo de alteração, né? Ele que vai identificar qual é a melhor forma de você examinar aquela mulher, de continuar aquela investigação, qual o exame que deve ser realizado. As mulheres jovens, normalmente, elas tendem a fazer mais ultrassonografias. Nas mulheres acima de 50 anos, mais a mamografia. São basicamente os dois grandes exames que a gente utiliza para diagnóstico de câncer de mama. Pode falar, a gente tem mais uma pergunta do estúdio. Sim, você falou sobre o autoexame, né? Eu queria que a gente lembrasse que tinha uma época que era estimulado o autoexame, era incentivado. Depois os médicos começaram a achar que as mulheres estavam só fazendo autoexame, não iam ao médico e por isso tinham mais casos de câncer de mama que não eram diagnosticados logo no começo. Queria que o doutor desse orientação em relação ao que deve ser feito. Qual é a orientação hoje em dia dos médicos para as mulheres? O senhor conseguiu ouvir a pergunta? Orientação. Isso, em relação ao autoexame, que houve uma mudança. Primeiro se estimulava e hoje em dia percebeu-se que, na verdade, algumas mulheres deixavam de procurar porque achavam que estava tudo bem, né? Qual a indicação, então? Pois é, o problema do autoexame era isso. Você estava querendo substituir outros exames e esse conhecimento pela sua mama por uma técnica, e isso não funciona, né? Na verdade, o que a gente preconiza desde jovem, você tem que conhecer a sua mama, você tem que apalpar a sua mama, você tem que perceber a sua mama em pé, deitado, no banho, né? Enfim, ver as variações naturais durante o ciclo menstrual, as variações da gravidez, enfim. Como se comporta a sua mama, o momento que ela dói um pouco mais, o momento que ela dói um pouco menos, né? Você tendo esse conhecimento, você consegue detectar alterações. Você percebe que tem alguma coisa diferente. Agora, quando você percebe, você tem que ir ao médico. Você tem que procurar imediatamente, o mais breve possível, um profissional de saúde que vai te ajudar a entender se aquilo realmente é um problema sério, se merece ser investigado e ir à frente, ou se é alguma coisa que pode não ser tão importante assim, né? Mas, assim, não é você que vai fazer o diagnóstico. Você tem que entender que alguma coisa aconteceu de errado e procurar alguém para dizer para você se aquilo que você percebeu está realmente alguma coisa séria ou não, né? Se merece ir à frente ou não. Isso é o que a gente tenta passar para todo mundo hoje. Pode falar, Aline. Bárbara, eu queria saber sobre mapeamento genético, né? Todo mundo se lembra quando a atriz Angelina Jolie disse ao mundo que tinha uma chance grande de ter um câncer de mama por conta da questão familiar, da mãe. Ela saiu, contou para a imprensa, as mulheres do mundo inteiro saíram correndo para as clínicas para fazer esse mapeamento genético, que é bastante caro. Então, eu queria saber, doutor Marcelo, até que ponto a genética de fato influencia e qual que é o nível de influência, né? Para que a gente também tenha mais informação e muitas vezes não gaste dinheiro sem necessidade, né, doutor? Sim, com certeza. O caso da Angelina Jolie é um caso emblemático, mas é uma exceção, tá? A gente sabe hoje que os tumores genéticos ligados a uma uma mutação genética que é herdada, né, pela família, de mãe para filha, ela é menos de 10% dos casos. Na nossa incidência aqui no Instituto Nacional do Câncer, a gente em torno de 5, 6% dos casos. Ou seja, não é uma coisa da prática habitual, não é um exame que tem que ser feito em todo mundo. Existem indicações específicas para isso, né? E quem vai poder te dizer isso aí realmente é o mastologista, né? Quem deve ou não deve fazer esse exame. Mas isso não é para ficar, as pessoas não devem ficar preocupadas com isso, saírem querendo fazer teste genético. O teste é caro e o teste tem indicações muito precisas, tá? Não é para todo mundo, não. Entre 5% e 10% das pacientes que têm câncer de mama teriam uma mutação que poderia ter sido recebida ou transmitida, né? Ou seja, a menor parte delas, a minoria delas, né? A maior parte dos cânceres de mama a gente chama de uma doença ocasional, que acontece por diversos outros fatores, e não necessariamente por uma mutação genética herdada. Tá certo, doutor Marcelo, muito obrigada. Obrigada também, Bárbara. Então aí as dicas, as orientações importantes para todas as mulheres.